Jesus e a Jerusalém Renovada. Obra psicografada por América Paulielo Marques. Espírito Ramatiz. O luminar mestre Ramatiz busca através desta obra reafirmar o testemunho do grande valor que o Oriente espiritualizado atribui à missão do Mestre Jesus, que foi o elo definitivo de todos os instrutores espirituais terráqueos. Ramatiz foi instrutor de alta hierarquia na Atlântida, Egito, Grécia, Índia e Indochina. Foi no tempo de Jesus conhecido filósofo egípcio e chegou a manter contato com o meigo Nazareno e alguns de seus discípulos. Na década de 60 inspirou Hercílio Mães na elaboração de O Sublime Peregrino. Na década de 70 trouxe, através da mediunidade de América Paulielo Marques, Jesus e a Jerusalém Renovada, pretendendo atingir dois objetivos específicos: a. Auxiliar os que, ainda há tempo, estão despertando para passar ao lado direito do pastor. B. Proporcionar àqueles que herdarão a terra elementos de meditação sadia para a consolidação da fase de recuperação espiritual que se seguirá às provações redentoras deste ciclo final evolutivo da humanidade terrena. No decorrer da obra são abordados os mais variados temas atuais e vibrantes, todos dentro de um contexto real de nosso tempo. O amor, a virtude, a compaixão, a fé, o trabalho são enfocados à luz do conhecimento cósmico, sob um novo prisma, afinados com o espírito da nova era do mentalismo, sem as distorções criadas pelo interesse de atrair adeptos para essa ou aquela facção religiosa. O desmemoriado, na hora da tempestade, sofre a incerteza do caminho a tomar. Aquele que acorda-se a segurança interior, capaz de funcionar como bússola para encontrar aprisco acolhedor, luta, sofre, mas vence e chega a ser amparado, por saber onde buscar seu reconforto e segurança. A voz do pastor continua a soar nas trevas da ignorância e do esquecimento temporário. Por isso, mesmo os desmemoriados poderão alcançar rumo seguro. O Senhor encontrou meios de espalhar sobre toda a carne as vozes do céu. Alegrai-vos conosco e fazei-vos arautos dos tempos de renovação que são chegados, nos quais, mesmo que por meios adversos, a luz da espiritualidade se fará sentir com intensidade decisiva entre os homens. Ramatiz. Vede que não sejais enganados. Ponto e vírgula, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também, chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Jesus, Lucas 21.8 2.11. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis Deus ajuntar teus filhos, do mesmo modo que uma galinha recolhe debaixo das asas que seus pintos e tu não quiseste. Eis aí, vos ficará deserta a vossa casa. Porque eu vos declaro que desde agora não me tomareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Jesus. Mateus 23.37 e 39. Ramatiz. Uma rápida biografia. A última encarnação de Ramatiz. Swami S.R. Ramatiz. Parte 1. Na Indochina do século X, o amor por um tapeceiro hindu arrebata o coração de uma vistal chinesa, que foge do templo para desposá-lo. Do entrelaçamento dessas duas almas apaixonadas nasce uma criança. Um menino, cabelos negros como ébano, pele na cor do cobre claro, olhos aveludados no tom do castanho escuro, iluminados de ternura. O espírito que ele reencarnava, trazia gravada na memória espiritual a missão de estimular as almas desejosas de conhecer a verdade. Aquela criança cresce demonstrando inteligência fulgurante, fruto de experiências adquiridas em encarnações anteriores.
Foi instrutor em um dos muitos santuários iniciáticos na Índia. Era muito inteligente e desencarnou bastante moço. Já se havia distinguido no século IV, tendo participado do ciclo ariano, nos acontecimentos que inspiraram o famoso poema hindu Ramayana. Neste poema há um casal, Rama e Sita, que é símbolo iniciático de princípios masculino e feminino, unindo-se Rama e Atis, Sita ao inverso, resulta Ramatis, como realmente se pronuncia em indo-chinês, um épico que conte todas as informações dos Vedas que juntamente com os Upanishads, foram as primeiras vozes da filosofia e da religião do mundo terrestre. Informa Ramatis que após certa disciplina iniciática que se submetera na China, funda um pequeno templo iniciático nas terras sagradas da Índia onde os antigos Mahatmas criaram um ambiente de tamanha grandeza espiritual para seu povo, que ainda hoje, nenhum estrangeiro visita aquelas terras sem de lá trazer as mais profundas impressões acerca de sua atmosfera psíquica. Foi adepto da tradição de Rama, naquela época, cultuando os ensinamentos do reino de Osíris, o Senhor da Luz, na inteligência das coisas divinas. Mais tarde, no espaço, filiou-se definitivamente a um grupo de trabalhadores espirituais cuja signia, em linguagem ocidental, era conhecida sob a pitoresca denominação de Templários das Cadeias do Amor. Trata-se de um agrupamento quase desconhecido nas colônias invisíveis do além, junto à região do Ocidente, onde se dedica a trabalhos profundamente ligados à psicologia oriental. Os que leem as mensagens de Ramatis e estão familiarizados com o simbolismo do Oriente, bem sabem o que representa o nome Ramatis, ou Swami Sri Ramatis, como era conhecido nos santuários da época. É quase uma chave, uma designação de hierarquia ou dinastia espiritual, que explica o emprego de certas expressões que transcendem as próprias formas objetivas. Rama é o nome que se dá à própria divindade, o Criador cuja força criadora emana, é um mantram, os princípios masculino e feminino contidos em todas as coisas e seres. Ao pronunciarmos seu nome Ramatis como realmente se pronuncia, saudamos o Deus que se encontra no interior de cada ser. Parte 2. O templo por ele fundado foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos. Cada pedra de alvenaria recebeu o toque magnético pessoal dos futuros iniciados. Nesse templo ele procurou aplicar a seus discípulos os conhecimentos adquiridos em inúmeras vidas anteriores. Na Atlântida foi contemporâneo do espírito que mais tarde seria conhecido como Allan Kardec que, na época, era profundamente dedicado à matemática e às chamadas ciências positivas. Posteriormente, em sua passagem pelo Egito, no templo do faraó Amenefta, filho de Ramsés, teve novo encontro com Kardec, que era, então, o sacerdote Amenófis. No período em que se encontrava em ebulição os princípios e teses esposados por Sócrates, Platão, Diógenes e mais tarde cultuados por Antístenes, viveu este espírito na Grécia na figura de conhecido mentor helênico, pregando entre discípulos ligados por grande afinidade espiritual à imortalidade da alma, cuja purificação ocorreria através de sucessivas reencarnações. Seus ensinamentos buscavam acentuar a consciência do dever, a autorreflexão, e mostravam tendências nítidas de espiritualizar a vida. Nesse convite à espiritualização incluía-se no cultivo da música, da matemática e astronomia. Cuidadosamente observando o deslocamento dos astros conclui que uma ordem superior domina o universo. Muitas foram suas encarnações, ele próprio afirma ser um número sideral. O templo que Ramatis fundou, foi erguido pelas mãos de seus primeiros discípulos e admiradores. Alguns deles estão atualmente reencarnados em nosso mundo, e já reconheceram o antigo mestre através desse toque misterioso, que não pode ser explicado na linguagem humana. Embora tendo desencarnado ainda moço, Ramatis aliciou 72 discípulos que, no entanto, após o desaparecimento do mestre, não puderam manter-se à altura do padrão iniciático original.
Eram adeptos provindos de diversas correntes religiosas e espiritualistas do Egito, Índia, Grécia, China e até mesmo da Arábia. Apenas 17 conseguiram envergar a simbólica túnica azul e alcançar o último grau daquele ciclo iniciático. Em meados da década de 50, à exceção de 26 adeptos que estavam no espaço, desencanados, cooperando nos trabalhos da Fraternidade da Cruz e do Triângulo, o restante havia se disseminado pelo nosso orbe, em várias latitudes geográficas. Destes, 18 reencarnaram no Brasil, 6 nas 3 Américas, do Sul, Central e do Norte, e os demais se espalharam pela Europa e, principalmente, pela Ásia. Em virtude de estar a Europa atingindo o final de sua missão civilizadora, alguns dos discípulos lá reencarnados emigrarão para o Brasil, em cujo território, afirma Ramatiz, se encarnarão os predecessores da generosa humanidade do terceiro milênio. A Fraternidade da Cruz e do Triângulo foi resultado da fusão no século passado, na região do Oriente, de duas importantes fraternidades que operavam do espaço em favor dos habitantes da Terra. Trata-se da Fraternidade da Cruz, com ação no Ocidente, divulgando os ensinamentos de Jesus, e da Fraternidade do Triângulo, ligada à tradição iniciática e espiritual do Oriente. Após a fusão destas duas fraternidades brancas, consolidaram-se melhor as características psicológicas e objetivo dos seus trabalhadores espirituais, alterando-se a denominação para a Fraternidade da Cruz e do Triângulo, da qual Ramatiz é um dos fundadores. Supervisiona diversas tarefas ligadas aos seus discípulos na metrópole astral do Grande Coração. Segundo informações de seus psicógrafos, atualmente participa de um colegiado no astral de Marte. Seus membros, no espaço, usam vestes brancas, com cintos e emblemas de cor azul claro esverdeada. Sobre o peito trazem delicada corrente como que confeccionada em fina ourivesaria, na qual se ostenta um triângulo de suave lilás luminoso, emoldurando uma cruz lirial. É o símbolo que exalta, na figura da cruz alabastrina, a obra sacrificial de Jesus e, na efígie do triângulo, a mística oriental. Asseguram-nos alguns mentores que todos os discípulos dessa fraternidade que se encontram reencarnados na Terra são profundamente devotados às duas correntes espiritualistas, a oriental e a ocidental. Cultuam tanto os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, tanto quanto os labores de Antúlio, de Hermés, de Buda, assim como os esforços de Confúcio e de Lao Tse. É esse um dos motivos pelos quais a maioria dos simpatizantes de Ramatiz, na Terra, embora profundamente devotados à filosofia cristã, afeiçoam-se, também, com profundo respeito, à corrente espiritualista do Oriente. Soubemos que da fusão das duas fraternidades realizada no espaço, surgiram extraordinários benefícios para a Terra. Alguns mentores espirituais passaram, então, a atuar no Ocidente, incumbindo-se mesmo da orientação de certos trabalhos espíritas, no campo mediúnico, enquanto que os outros instrutores ocidentais passaram a atuar na Índia, no Egito, na China e em vários agrupamentos que até agora eram exclusivamente supervisionados pela antiga Fraternidade do Triângulo. Parte 3. Os espíritos orientais ajudam-nos em nossos trabalhos, ao mesmo tempo em que os da nossa região interpenetram os agrupamentos doutrinários do Oriente, do que resulta ampliar-se o sentimento de fraternidade entre Oriente e Ocidente, bem como aumentar-se a oportunidade de reencarnações entre espíritos amigos. Assim processa-se um salutar intercâmbio de ideias e perfeita identificação de sentimentos do mesmo labor espiritual, embora se diferenciem os conteúdos psicológicos de cada hemisfério. Os orientais são lunares, meditativos, passivos e desinteressados geralmente da fenomenologia exterior, os ocidentais são dinâmicos, solarianos, objetivos e estudiosos dos aspectos transitórios da forma e do mundo dos espíritos.
Os antigos fraternistas do Triângulo são exímios operadores com as correntes terapêuticas azuis, que podem ser aplicadas como energia balsamizante aos sofrimentos psíquicos, cruciais, das vítimas de longas obsessões. As emanações do azul claro, com nuances para o esmeralda, além do efeito balsamizante, dissociam certos estigmas pré-reencarnatórios e que se reproduzem periodicamente nos veículos etéricos. Ao mesmo tempo, os fraternistas da cruz, conforme nos informa Ramatiz, preferem operar com as correntes alaranjadas, vivas e claras, por vezes mescladas do carmim puro, visto que as consideram mais positivas na ação de aliviar o sofrimento psíquico. É de notar, entretanto, que, enquanto os técnicos ocidentais procuram eliminar de vez a dor, os terapeutas orientais, mais afeitos à crença no fatalismo kármico, da psicologia asiática, preferem exercer sobre os enfermos uma ação balsamizante, aproveitando o sofrimento para a mais breve queima do karma. Eles sabem que a eliminação rápida da dor pode extinguir os efeitos, mas as causas continuam gerando novos padecimentos futuros. Preferem, então, regular o processo do sofrimento depurador, em lugar de sustá-lo provisoriamente. No primeiro caso, esgota-se o karma, embora demoradamente. No segundo, a cura é um hiato, uma prorrogação kármica. Apesar de ainda polêmicos, os ensinamentos deste grande espírito despertam e elevam as criaturas dispostas a evoluir espiritualmente. Ele fala corajosamente a respeito de magia negra, seres e orbes extraterrestres, mediunismo, vegetarianismo etc. Estas obras, 15 psicografadas pelo saudoso médium paranaense Hercílio Mais, sabemos que 9 exemplares não foram encontrados depois do desencarne de Hercílio. Assim, se completaria 24 obras de Ramatiz, e 7 psicografadas por América Paulielo, tem esclarecido muitos espíritos ávidos pelo saber transcendental. Aqueles que já possuem características universalistas, rapidamente se sensibilizam com a retórica ramatiziana. Para alguns iniciados, Ramatiz se faz ver, trajado tal qual mestre indo-chinês do século X, da seguinte forma, um tanto exótica. Uma capa de seda branca translúcida, até os pés, aberta nas laterais, que lhe cobre uma túnica ajustada por um cinto esmeraldino. As mangas são largas, as calças são ajustadas nos tornozelos, similar às dos esquiadores. Os sapatos são constituídos de uma matéria similar ao cetim, de uma cor azul esverdeado, amarrados com cordões dourados, típicos dos gregos antigos. Na cabeça um turbante que lhe cobre toda a cabeça com uma esmeralda acima da testa ornamentado por cordões finos e coloridos, que lhe caem sobre os ombros, que representam antigas insígnias de atividades iniciáticas, nas seguintes cores com significados abaixo. Carmim, o raio do amor. Amarelo, o raio da vontade. Verde, o raio da sabedoria. Azul, o raio da religiosidade. Branco, o raio da liberdade reencarnatória. Esta é uma característica dos antigos lemurianos e atlantes. Sobre o peito, porta uma corrente de pequenos elos dourados, sob o qual pende um triângulo de suave lilás luminoso emoldurando uma cruz lirial. A sua fisionomia é sempre terna e austera, com traços finos, com olhos ligeiramente repuxados e tez morena. Muitos videntes confundem Ramatiz com a figura de seu tio e discípulo fiel que o acompanha no espaço, Fuplano. Este se mostra com o dorso nu, singelo turbante, calças e sapatos como os anteriormente descritos. Espírito jovem na figura humana reencarnou-se no Brasil e viveu perto do litoral paranaense. Excelente repentista, filósofo sertanejo, verdadeiro homem de bem. Segundo Ramatiz, seus 18 remanescentes se caracterizam por serem universalistas, antissectários e simpatizantes de todas as correntes filosóficas e religiosas. Dentre estes 18 remanescentes,
Um já desencanou e reencanou novamente. Atanagildo, outro, já desencanado, muito contribuiu para a obra ramatiziana no Brasil. O professor Eucílio Mais, outro é Demétrios, discípulo antigo de Ramatiz e Dr. Atmos, hindu, guia espiritual de ápice e diretor-geral de todos os grupos ligados à Fraternidade da Cruz e do Triângulo, chefe espiritual da Ser. No templo que Ramatiz fundou na Índia, estes discípulos desenvolveram seus conhecimentos sobre magnetismo, astrologia, clarividência, psicometria, radiestesia e assuntos quirológicos aliados à fisiologia do duplo etérico. Os mais capacitados lograram êxito e poderes na esfera da fenomenologia mediúnica, dominando os fenômenos de levitação, ubiquidade, vidência e psicografia de mensagens que os instrutores enviavam para aquele cenáculo de estudos espirituais. Mas o principal toque pessoal que Ramatiz desenvolveu em seus discípulos, em virtude de compromisso que assumira para com a fraternidade do Triângulo, foi o pendor universalista, a vocação fraterna, crística, para com todos os esforços alheios na esfera do espiritualismo. Ele nos adverte sempre de que os seus íntimos e verdadeiros admiradores são também incondicionalmente simpáticos a todos os trabalhos das diversas correntes religiosas do mundo. Revelam-se libertos do exclusivismo doutrinário ou de dogmatismos e devotam-se com entusiasmo a qualquer trabalho de unificação espiritual. O que menos os preocupa são as questões doutrinárias dos homens, porque estão imensamente interessados nos postulados crísticos. Ao leitor. Na oportunidade do lançamento desta edição, convém refletir sobre as palavras proféticas do Evangelho de Jesus que se encontram no início da obra. Pronunciadas há 2000 anos para descrever as grandes necessidades de renovação da humanidade, constatamos que a presença pessoal do amigo sublime entre nós em nada conseguiu alterar o panorama por ele descrito em eras tão recuadas. Verificamos desse modo que, se não fosse a nossa ignorância espiritual, não haveria necessidade de que os outros espíritos de luz viessem renovar comentários esclarecedores sobre o alertamento esplendoroso feito pelo doce Rabi da Galileia. Nossa grande eficiência em termos científicos e tecnológicos só tem servido para reafirmar a validade das palavras do Senhor, a quem, na melhor das hipóteses, louvamos por palavras e até podemos amá-lo sinceramente sem ainda conseguirmos segui-lo como convém. Entretanto, o apelo continua a repetir-se como um eco insistente. O Espírito derramou-se sobre toda a carne sob a forma de mensagens espirituais numerosas, confrontando-se, passo a passo, com o bezerro de ouro da adoração aos bens materiais de toda espécie, como resultado da negação sistemática e cientificista das realidades maiores da vida. Continuamos a matar os profetas representados por nossas esperanças de imortalidades vazadas através dos canais da intuição e apedrejar os que nos são enviados, hoje sob a forma mais sutil e civilizada do menosprezo e da marginalização cultural. Jesus, para muitos, foi um idealista, porém, seus ensinos encontram-se inacessíveis e até perigosos em termos de segurança pessoal. Dessa forma, ainda confirmamos suas palavras: todos são chamados, mas para sermos escolhidos grandes opções precisarão ser feitas, através das quais serviremos a força interna ou centelha divina que habita em nós, o Amamon, o Deus da cobiça, do prazer delituoso, da agressividade e do desamor. Felizmente, entre os escombros da civilização do segundo milênio começa a ser esboçada a nova civilização do terceiro milênio, no que hoje chamamos de cultura alternativa, de minoria silenciosa, como sinais precursores de necessárias e profundas renovações. Hoje, um grande descrédito já existe em relação às revoluções, que deixaram sempre atrás de si o sabor amargo dos sentimentos antifraternos, para impossibilitar a harmonização entre os seres humanos. Destruir, atacar, agredir para renovar, parecem-nos hoje atitudes selvagens, que a humanidade ainda não consegue superar,
como se estivesse atrelada no carro da sua própria autodestruição. Uma boa parte das pessoas humanas mais sensíveis clama contra um tal desatino, sentindo-se no entanto impotentes e preparando-se para assistir à confirmação das profecias que cumprem a lei, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. Entretanto, ao verdadeiro espiritualista as perspectivas de hecatombes no plano físico não é o que deve preocupar e sim o desastre moral que as acompanha. Mesmo assim, o sentimento de gratidão ao Senhor permanece conosco, pois as grandes convulsões morais costumam ser sintomas de renovações próximas e o fato de serem dolorosas não lhes retira o valor de correções proporcionais aos afastamentos humanos em relação à lei do amor. Como nos tem sido repetido exaustivamente, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se o amarmos, saberemos encontrá-lo, não importa o que possa suceder à nossa volta. Torna-se oportuno oferecer ao leitor algumas notícias de como a Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz vem oferecendo a todos uma oportunidade permanentemente renovada de operacionalizar os ensinamentos para uma nova era. 4 anos transcorreram e o projeto de implantação gradual da comunidade Lar Nicanor continua em andamento. Sabemos que essa é uma semente espiritual de difícil aclimatação na Terra, pois representa uma experiência que visa testar a possibilidade de ser criado um estilo de vida compatível com os ideais da legítima fraternidade entre os seres humanos. Um pequeno grupo responde por tarefas imensas, sentindo-se sobrecarregado de trabalho e de preocupações constantes, mas o desafio é por demais precioso. Em alguns anos de luta já sentimos alegrias tão promissoras para os ideais que abraçamos, que convidamos a todos a se reunirem a nós nesse esforço que não nos pertence, pois vem sendo orientado pelo plano espiritual, o que nos faz crer que por isso ainda não desapareceu. Não recebemos ainda auxílio de nenhuma espécie, embora atendamos gratuitamente a famílias necessitadas nas áreas de educação, saúde, esclarecimento espiritual e social. Como uma comunidade laboriosa, temos projeto de nos tornarmos autossuficientes, entrosando-nos com os princípios de administração de empresas que não se contraponham aos ensinamentos espirituais. Assim, desejamos integrar a cultura humana com a espiritualidade dentro do amor evangélico pregado pelo Mestre. Utopia. A resposta pertence a nós. Responderemos ao chamado ou nos omitiremos por comodismo, receio ou incompetência. A vida nos é oferecida generosamente. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. Rio de Janeiro, 14 de julho de 1982. América Paulino Marques. Palavras do médium. Convém que nos situemos adequadamente diante da vida, enquanto estamos a caminho. Nossas naturais oscilações de humor, a necessidade que temos de nos submeter a experiências as mais diversas para chegar a sentir a realidade do nosso processo interno, todos os altos e baixos consequentes da nossa problemática de existir, constituem o acervo ou o material precioso, cujos componentes interatuam para uma reestruturação cantante de nossa contextura psíquica. Precisamos compreender que se encontra superada a época na qual a humanidade terrena procurava construir normas de ação baseadas numa especulação filosófica, fruto de intelectos privilegiados, considerados os gênios da nossa cultura. As grandes inteligências ditavam o pensamento mais avançado, determinando as tendências de épocas marcantes do progresso. Assim aconteceu com os pensadores da Grécia, da Idade Média, com o grande impulso representado pela Renascença. Em seguida, surgiram os princípios da era científica moderna, o positivismo, o existencialismo e uma ampla gama de experimentações de caráter intelectual a orientar a vivência humana. Quanto mais complexa a concepção filosófica em questão, maior se torna o abismo entre o compreender e o realizar. Daí o surgimento de uma civilização tão sofisticada que a pessoa humana, como tal, representa um dado a mais, impotente e insignificante,
na superestrutura de aço, a moldar, por formas pré-fabricadas, o material plástico do existir humano. Onde a felicidade? Onde a paz? Grandes correntes do pensamento atual buscam avidamente uma reação à tendência artificial da vida no planeta. Um grande fluxo de curiosidade ansiosa busca as vivências dos grupos do Oriente. Contesta-se a mecanização da vida e os protestos surgem sob a forma de violência, subversão, terrorismo e marginalização. A violência da desumanização, respondemos com endurecimento, ódio, revolta, como quem estivesse em desespero e se protegesse a esmo contra tudo e contra todos. Parece que, mesmo os que buscam um estilo de vida interessado na pessoa humana, conseguem somente subprodutos dessa rica fonte de vida e vemos resultados decepcionantes como a comercialização dos ensinamentos do orientalismo ou sua deturpação degenerando no individualismo marginalizante. Surge, então, nítida entre nós a lembrança de uma advertência preciosa: guardai-vos dos falsos profetas, aqueles que apregoam ensinamentos miraculosos para proporcionar aquisição de qualidades que hipertrofiam o personalismo, poderes mentais, sucesso na vida, distorcendo o sentido da real espiritualização, por fazerem concessões ao mercado de consumo e, por sua vez, afirmarem-se no sucesso entre os homens que procuram o bem-estar passageiro com o esquecimento da realidade de seu futuro espiritual. Nesse panorama rico de opções, acrescenta-se um fator que amplia infinitos caminhos a serem seguidos. E a característica marcante de nossa época: não existem mais imposições ou definições que sejam aceitas pacificamente como válidas. O homem aprendeu a contestar, discutir, debater, reexaminar incansavelmente o que lhe é proposto. Parece que, como um prenúncio da nova era da humanidade, cada qual sente que precisa determinar, de maneira autônoma, seu próprio caminho. Percebe-se, em tudo isso, o alvorecer de uma nova era. Porém, a liberdade de ser corresponde à responsabilidade de situar-se e responder pelo resultado das ações feitas. Nesse panorama, aparentemente caótico, um dado de grande valor desponta. Sente-se a busca do que é simples. Parece que, após perambular exaustivamente pelas paragens áridas do frio intelecto, o ser humano sente a nostalgia de suas raízes vivenciais. Fala-se de problemas ecológicos, de retorno à natureza. Grupos e pessoas isoladamente abandonam as cidades cuja alma de cimento armado parece emparedar a necessidade de viver plenamente. E, como sinal mais promissor dos tempos que são chegados, inicia-se a pesquisa do lado místico da vida, como uma forma de combater o ressecamento espiritual de nossa cultura. Os pesquisadores investigam os fenômenos psíquicos dos chamados primitivos. Os médiuns são alvo de grande curiosidade. E nunca se viu tantas seitas e uma difusão tão grande dos ensinamentos espirituais de toda a ordem. Porém, até essa curiosidade, que parece promissora, pode se constituir em mais um risco para a humanidade. Se as diretrizes profundas do homem moderno continuarem a se caracterizar pela falta de amor, os dois fatores, liberdade na autodeterminação e domínio do campo psíquico, não serão suficientes para renovar a vida no planeta e, ao contrário, constituirão mais uma ameaça feroz à tranquilidade do existir humano. Começam a surgir notícias cada vez mais frequentes sobre o uso dos conhecimentos dos mecanismos da mente para exercer controle sobre outros, fazer espionagem, enfim, transferir os crimes comuns da vida física para o campo mais sofisticado da ciência mental. Uma civilização que adquire o controle do campo sutil, será autodestrutiva ao extremo se não parar para ouvir os ecos amoráveis do ensinamento vivo do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Saindo do campo do conhecimento teórico milenar que a humanidade possui em relação aos deveres fraternos, precisamos retornar à simplicidade da exemplificação plena do amor.
Todas as outras conquistas serão periféricas e surgirão como consequências naturais de um progresso de dentro para fora. A presente obra, ditada pelo amigo querido Keramatis, visa testemunhar o grande valor que o Oriente espiritualizado atribui à missão do Mestre Jesus. Pretende, desse modo, atingir dois objetivos específicos: auxiliar os que, ainda há tempo, estão despertando para passar ao lado direito do pastor e proporcionar àqueles que herdarão a terra elementos de meditação sadia para a consolidação da fase de recuperação espiritual que se seguirá à grande avalanche de provações redentoras do final do século. Enquanto estamos a caminho na terra, uma abençoada oportunidade de renovação nos é oferecida. Continuamos nessa obra a lançar o apelo de trabalho a todos os irmãos para que, mesmo vivendo uma época tão conturbada como a nossa, possamos enriquecer-nos com os frutos de um trabalho de amor inspirado na figura ímpar do Mestre Galileu. A fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz prosseguirá na terra o esforço de oferecer, através de um pequeno núcleo de trabalhadores, a oportunidade de serviço iniciado com a publicação de Mensagens do Grande Coração, 22 anos atrás. Nesse núcleo, uma experiência fraterna se consolida dia após dia, na abençoada tentativa de quebrar os elos do exclusivismo e viver uma experiência integradora com a vida. Continuamos a criar laços, numa grande família espiritual, respondendo aos apelos de nossos orientadores. Na oportunidade do lançamento desta obra, recebemos uma proposta para a criação de um lar de amparo à infância. Como os planos não nos pertencem, consideramos nosso dever comunicá-los, para que se cumpram com a colaboração de todos. Teremos, no Lar Nicanor, a casa fraterna onde a criança receberá amparo para tornar-se o homem herdeiro pacífico da terra, o adulto receberá orientação e conforto espirituais e a inteligência espiritualizada encontrará o campo da pesquisa e do estudo científico do ser humano integral, tendo em vista sua destinação eterna dentro do universo. Será, simultaneamente, um lar cristão, uma clínica para o sofrimento humano e um núcleo de pesquisas corajosas dos melhores meios científicos de vida em harmonia com a força criadora do universo. Em todas as transformações que tivermos de passar, um fator precisará ser preservado como até agora, a figura do meigo nazareno, do pastor amigo. Daquele que é o herói da renúncia por amor constituirá o centro de nossas cogitações, pois acreditamos que ele é o caminho da verdadeira vida. Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1977. América Paulino Marques. Prefácio. Abençoadas sejam as horas em que o Senhor nos permite dirigir-nos a vós. Sereis encanados, alegrai-vos, pois está próxima a hora da redenção. Quando, em vossa casa terrena, vos dispondes a desenvolver o dia da faxina, sabeis que levareis um período de desconforto, mas, na antevisão do bem-estar causado pela limpeza e arrumação, vos predispondes a suportar o incômodo da poeira e do cansaço que a tarefa exige. Em vossa tela mental, colocai a nítida visão da Jerusalém renovada, que surgirá na terra quando houver passado o furacão da dor e houver desconjugado o fantasma do medo por ele invocado para enregelar-vos as reações positivas. Conseguimos identificar em vós, em ocasiões decisivas e traumatizantes, as reações da coragem e da mobilização geral dos recursos. Porque haveríeis de temer os tempos que são chegados se eles representam a mais bela promessa de vida que o Senhor vos poderia proporcionar nessa fase evolutiva do planeta. A história está cheia de fatos que demonstram a capacidade de autossuperação dos homens, individual e coletivamente. Vós, que ouvis falar da fé que, mesmo do tamanho do grão da mostarda, é capaz de remover montanhas. Como podeis temer a época decisiva da renovação espiritual do planeta. Alegra-nos a aproximação dessa hora, pois ela fará mais aguçada a percepção do homem.
canalizará para os acontecimentos espirituais o potencial vultoso de energias despertas no conjunto psicofísico avançado que o ser humano terrestre já representa. Obrigará, como num desafio proveitoso, os espíritos amortecidos pela matéria a colocá-la no plano secundário ao qual pertence a vencer, finalmente, a inércia milenar do materialismo evolutivo. Como gotas homeopáticas de alta dinamização, as dificuldades do final dos tempos já vêm hipersensibilizando as almas mais afeitas aos problemas do espírito. Entretanto, as de menos receptividade lançam-se ainda em direção ao abismo que se abriu entre o homem e a sua paz interior nessa fase em que o ressecamento espiritual provocou imensas brechas no panorama espiritual da Terra. Hoje, esses seres sem norte sentem-se como se o solo lhes faltasse sob os pés. Uns assumem a atitude interior do desespero, deixando-se arrastar, sem reação, pela avalanche de incompreensões, maldizendo a Deus. Outros tomam a posição de desafio, não se sabe a quem nem a que exatamente agridem indiscriminadamente organizações e pessoas. Mas a vida continua implacavelmente sua programação renovadora e o progresso vai sendo cada vez menos inteligível para os que não têm olhos de ver. Nossa tarefa, daqueles que se comprometeram com a era do Consolador, é verter sobre vós, sob a forma de palavras ou irradiações simplesmente, as bênçãos espirituais de uma compreensão mais real da situação que viveis. O desmemoriado, na hora da tempestade, sofre a incerteza do caminho a tomar. Aquele que acordar em si a segurança interior, capaz de funcionar como bússola para encontrar aprisco acolhedor, luta, sofre, mas vence e chega a ser amparado, por saber buscar seu conforto e segurança. A voz do pastor continua a soar nas trevas da ignorância e do esquecimento temporário. Por isso mesmo, os desmemorados poderão alcançar rumo seguro. Ele encontrou meios de espalhar sobre toda a carne as vozes do céu. Mesmo quando o caminho estiver oculto pelas trevas do materialismo e vossa percepção espiritual embotada, podereis, se fordes atentos, encontrar a senda interior da boa vontade capaz de vos incorporar à caravana do amor que há 2000 anos se desloca em direção a ele. Quanto mais vos aproximardes, mais audível será seu apelo. Ele se intensificará como som que ressoa mais fortemente à proporção que nos aproximamos do fundo da caverna em que nossa mais profunda intimidade espiritual pode ser simbolizada. O Senhor vos espera para o reencontro milenarmente buscado, quando o torvelinho das provações do fim do ciclo vos impelir para o fundo da caverna tradicionalmente desabitada do vosso mundo interior. Lá há aquecimento e provisão. Ao pastor que aguarda as ovelhas que atenderam ao chamado. Gostaríamos que meditasse sobre o significado da expressão final dos tempos. Como todas as tentativas que o homem faz para expressar a espiritualidade em palavras surtem um efeito menos positivo, essa expressão tem sido causa de incontáveis desajustes psíquicos em almas tíbias e despreparadas para a compreensão do que é eterno. E preciso meditar para assimilar, no seu verdadeiro sentido, as mais elementares noções relacionadas com a vida espiritual e aguçar a percepção do que ultrapassa os conceitos de matéria, pois frequentemente há uma profunda antinomia entre os conceitos emitidos e a contraparte espiritual que desejam expressar. A mente humana, considerando os fatos pelo aspecto imediato, refere-se ao fim dos tempos quando deveria, mais acertadamente, referir-se aos novos tempos que são chegados, prenúncio da era de paz e amor, quando uma convulsão sacode o planeta física e espiritualmente, para alijar os miasmas milenares a que já vos havíeis acomodado. Felicitamos a humanidade terrestre. O desvelo no qual se encontra envolvida nesta hora decisiva de sua transição para uma escala mais elevada de realizações, é indiscutível. Como vós mesmos, pais e educadores vos desvelais nas crises da adolescência e juventude, a equipe espiritual de guardiães da humanidade terrestre mobiliza todos os recursos para vossa mais perfeita liberação.
Alegrai-vos conosco e fazei-vos arautos dos tempos de renovação que são chegados, nos quais, mesmo que por meios adversos, a luz da espiritualidade se fará sentir com intensidade decisiva entre os homens. Paz e amor. Ramatiz. 1. Quem é o pastor? Pergunta: que deseja o Mestre Jesus de nós nesta hora decisiva da vida planetária? Achamo-nos tão incapazes de pôr em prática a sua sublime mensagem, que não sabemos por onde começar e, muitas vezes, desanimamos. Sem entender como aplicar seus ensinamentos, não nos julgamos, portanto, aptos a participar da nova era que surgirá em breve para o planeta. Ramatiz, as respostas vos virão gradativamente, à proporção que procurardes sintonizar com ele. O desligamento periódico que vos impuserdes em relação aos interesses imediatos da vida será o meio de começardes a afinar vossos ouvidos espirituais. Nenhum milagre pode ser esperado na criação, que é feita de harmonia e encadeamentos naturais. Lutar contra o imediatismo da vida material e procurar perceber a vida do espírito filtrando-se através de todas as coisas, será o meio inicial para a tomada de posição que permitirá o desenvolvimento da percepção espiritual. Não haverá proveito real do Evangelho enquanto ele permanecer para vós como fonte de belos ensinamentos nunca praticados. A boa nova só é realmente proveitosa para o espírito que a intervalos regulares, sua atividade externa e procura, no silêncio da prece e da meditação, ouvir o eco das palavras do Mestre no seu mundo interior, confrontando-as com seu modo particular de viver. Para isso, precisará silenciar a interferência dos ruídos das mais variadas procedências que atingem seu mundo interior. Pergunta: a que ruídos vos referis? Ramatiz: certamente que as dissonâncias espirituais. As ondas sonoras que atingem os ouvidos físicos não têm o poder de perturbar o mundo interior do espírito imortal se ele se encontra em paz consigo mesmo. Entretanto, costuma-se atribuir à vida agitada do mundo moderno o ônus de causar neuroses e toda espécie de males. Reafirmamos o primado do espírito sobre a matéria. Se os ruídos externos vos atingem a sensibilidade é porque não sois ainda capazes de tê-la sob controle. Pergunta: parece-nos um círculo vicioso. Se não possuímos o controle e o ambiente não facilita essa aquisição, como chegar a obtê-la? Ramatiz: pela tomada interior de posição adequada aos fins visados. Se desejardes construir valores espirituais, precisareis dedicar-vos às disciplinas do espírito, da mesma forma pela qual vos dedicais a exercitar o corpo físico e o intelecto, o que já fazeis com tanto êxito. Pergunta: na Terra, no momento atual, haverá meios de o homem se dedicar à vida espiritual com êxito? Que nos sugeris? Ramatiz: fazer a escala de preferência para vossas atividades. O que realmente amamos, isso realmente nos consome as melhores energias do espírito e do corpo quando encarnados. Pergunta: de que forma organizar essa escala? Ramatiz: definindo-vos quanto aos reais objetivos aos quais desejais dedicar vossa vida. Pergunta: possuímos objetivos de diferentes espécies em cada setor de nossa existência terrestre. Poderíamos manter em mira com igual firmeza e interesse tantas metas? Ramatiz: enquanto possuirdes uma visão fracionada de vosso ser, não conseguireis programar com segurança, pois ainda não sereis capazes de definir o centro gravitacional único sobre o qual tudo mais precisa girar. Pergunta: a que centro gravitacional vos referis? Ramatiz: ao vosso espírito imortal. Pergunta: não crê nosso irmão que seja essa uma definição pouco acessível a nós? Como realizá-la, ainda tão presos à matéria como somos? Ramatiz: pelo impulso que imprimirdes ao vosso processo evolutivo. A vontade esclarecida pode orientar vossas decisões mais íntimas. Muito se fala hoje nas tensões e repressões,
na necessidade de pesquisa dos processos inconscientes e cremos que esse é uma real necessidade do homem em fase de despertamento espiritual. Porém, que fazer com as tensões liberadas pelo processo de imersão do inconsciente se, ao se efetuarem esses fenômenos, encontrarem o homem desarmado e ignorante em relação à forma de se orientar? Abre-se o aprisco, soltam-se as ovelhas famintas e sedentas, mas não se oferece o pastor para conduzi-las aos campos onde os verdes prados e a água fresca poderiam reconfortá-las. Pergunta: embora nossa compreensão já possa aceitar que seja Jesus o pastor a que vos referis e haja em nosso espírito profunda reverência diante da grandiosidade de seus ensinos, julgamos prematura para nós a realização de uma sintonia com ele. Logo, consideramos natural que as ovelhas não identifiquem o pastor e saiam sem rumo pelos campos. Qual a solução para esse impasse? Ramatiz: a solução será encontrada dentro de vós mesmos, quando vos cansardes de buscá-la fora, nas satisfações passageiras e vos certificardes de que, realmente, não compensam os esforços despendidos para conservá-las. É questão de amadurecimento espiritual. A força da fé será o elo de ligação entre vós e o sublime peregrino. Porém, ela só exercerá seu papel revitalizador a partir do momento em que houver germinado. Mesmo do tamanho do grão de mostarda, seu valor será inapreciável, desde que germine. Quando se diz que o Senhor da vinha só tem um salário para os servos da primeira e da última hora, deseja-se ressaltar a extraordinária força de que as coisas espirituais se encontram impregnadas, de tal forma que uma segura imersão de fé é capaz de reformulações infinitas, mesmo nos espíritos mais comprometidos diante da lei. Deseja-se expressar em palavras comuns que a força do amor é impulso de tal forma poderoso que ao ser despertada é capaz de refundir toda a contextura espiritual do ser. Uma espécie de força multivalente, ou seja, um dinamismo de natureza múltipla, capaz de ser filtrado através de todas as manifestações do ser, impulsionando suas potencialidades de forma antes impossível. Os servos da primeira, como os da última hora, receberão o mesmo salário porque o amor não se abastarda, seja ao tocar o homem criminoso, como santo, é força única, indivisível, imune à deteriorização psíquica do ser que lhe recebe o impulso. Jesus, ao passar pela terra, curou e ergueu, contagiou os puros e os impuros com a mesma essência de amor de que era portador. Tanto o malfeitor de estrada como o sacerdote fiel à lei, a mulher sofredora e o avarento receberam o impacto de uma energia que lhes dinamizava o ser de forma incompreensível e lhes paralisava por instantes as expressões deletérias no sistema de forças espirituais que os caracterizavam. Como um dínamo extraordinário, gerador de forças espirituais imponderáveis, o sublime amigo aproximava-se dos seres em desequilíbrio exercendo sobre eles influência acalentadora e renovadora. Os que já estavam intimamente amadurecidos pelo sofrimento redentor deixavam-se renovar pela estranha enxertia psíquica de seus conceitos originais e convertiam-se em nova espécie capaz de dar frutos sazonados e saborosos, de paladar desconhecido, porém inegavelmente renovadores das experiências humanas, num grau até então desconhecido na Terra. Magnetismo salutar jorrava de suas mãos e de todo o seu ser. Uma cascata de luz invisível ao olhar humano era desprendida de sua fronte, aureolando-lhe a cabeça e tornando indescritível a expressão de seu rosto nos momentos em que, compassivo e poderoso, concentrava-se para emitir vibrações de doce reconforto aos padecimentos humanos. Não poderia expressar por palavras os conceitos espirituais mais altos, por serem inacessíveis à compreensão daqueles seres cuja vivência, quase que exclusivamente carnal, não oferecia elementos de contato com tais eventos espirituais que se desenrolavam diante de seus olhos, cegos para as coisas do espírito. Ciente de tal distância entre sua presença renovadora e os seres que o cercavam, falava-lhes sem palavras, sob a forma de vibrações emitidas de seu ser em termos de eternidade.
Poder-se-ia dizer que falava através do tempo a centelha de vida eterna existente em cada ser, tocando-os de forma impossível de ser expressa mesmo pelos que eram tão profundamente atingidos pela sublime emissão de forças cósmicas desencadeadas pela presença do sublime pastor. Seu corpo estava presente, mas seu espírito encontrava-se nessa hora em dimensão diferente, atuando sobre a aura da Terra. E os seres aos quais se fazia visível presenciavam um supremo ato de magia branca, quando, ao emitir palavras singelas, irradiava para toda a aura da Terra o indescritível magnetismo cósmico do amor, em dosagem inacessível em seu esplendor aos pequeninos seres que o rodeavam. Entretanto, os que o amaram renovaram-se por completo à proporção que abriram as portas da alma à sua doce magia. Não o fizeram de súbito. Entregaram-se pouco a pouco, como a criança que se aquieta gradativamente ao contato da presença materna, após sofrer momentos de aflição. Absorve, gradativamente, o magnetismo do amor, sente-se segura, acalentada e adormece tranquila. A alma que sofre o impacto do amor do Cristo tranquiliza-se aos poucos e aprende a entregar-lhe suas dores e fraquezas para renovar-se à proporção que crê mais firmemente no abrigo seguro por ele representado. Deixarão de existir as tempestades? Não, mas o amigo estará sempre presente. Pergunta: não duvidamos de que ele esteja presente, mas, sim, de nossa capacidade de percebê-lo. Sentimos dificuldade em permitir a expansão da fé. Hoje cremos e amanhã nos surpreendemos mergulhados na dúvida e na incerteza. Nessas horas, embora saibamos tudo o que compreendemos, somos incapazes de vivenciar o ensinamento recebido, que nos parece até inacessível, em outra dimensão. Desse modo, como acompanhar o pastor sem perdê-lo de vista? Ramatiz: é o pastor que vos acompanha e não vós a ele. Vossos passos não seriam suficientemente largos e seguros para acompanhá-lo. Desse modo, podeis compreender que se ele vos ama como amigo que deixou as paragens celestiais simbolizadas nas altas esferas vibratórias para estar convosco e testemunhar de modo inesquecível seu amor, teve a intenção de vos dar notícia de uma fórmula de ligação pelos séculos afora em que vos reencarnaríeis e mergulharíeis novamente no esquecimento. Entretanto, na Terra, a cada renascimento encontraríeis a tradição que vos falaria de um meigo nazareno que se deixou imolar para dar testemunho de amor. Não vos bastaria tal fato para vos esclarecer sobre sua intenção sublime de convosco permanecer? Que maior prova de amor lhe seria exigida? Bem se vê que não podeis ainda alcançar o significado da descida de Jesus à Terra, quando vos julgais abandonados aos acontecimentos, demonstrando-vos incapazes de erguer o pensamento e analisar o drama do Calvário em seu significado profundo. Todo aquele que se ligar a ele, seja onde for, em todas as épocas, encontrará o laço indefinível de seu amor, cuja vibração sempre esteve na Terra como aura protetora invisível. No entanto, a partir de sua corporificação, mais fácil tornou-se a ligação com ele, pela memória de fatos acessíveis ao entendimento humano, o sacrifício, a bênção do amor, o reconforto da palavra amiga, a memória do gesto de compaixão e de justiça em seu mais elevado grau. O homem obteve assim um ponto de referência, como uma fotografia do ser amado a qual se ligar para orar, pedir, implorar, sem no entanto sentir, ainda, que esse é só um meio para concretizar uma ligação que se efetua independente de toda exteriorização, quando o real amor ao bem desperta em seu ser. Pergunta: a que designais por real amor ao bem? Ramatiz: por questão de andamento incipiente do processo evolutivo, o homem costuma confundir o bem com o bem. Pergunta: como definir essa diferença? Ramatiz: é questão de centro de gravidade. O bem possui uma órbita individual. O bem possui a dimensão de órbita universal. À proporção que o homem, como espírito eterno, dilata a órbita do que considera benéfico, entra em nova dimensão e, inevitavelmente, aprende a sintonizar com o bem.
Suportar o incômodo da transição é o preço justo de tal conquista. Pergunta: consideramos que a fé que possuímos deve ser ainda demasiadamente pequena. Sendo assim, o desânimo não será um agravante para os que se sentem tão distantes da conquista dessa visão ampla da vida. Como evitá-lo? Ramatiz, vós vos encontrais na situação do menino da história infantil que jogou fora, pela janela, alguns grãos de feijão por julgá-los inúteis. Pela manhã teve a surpresa de verificar que eles haviam crescido tanto que tocavam o céu, sendo tão fortes que poderiam suportar-lhe o peso.